Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota Seminovos, eu quero mostrar todos os detalhes da RAV4 SX topo de linha 2019. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da RAV4 SX topo de linha 2019 com 58 mil quilômetros. Este seminovo que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária para que você possa verificar valores e também a negociação desse modelo que eu quero mostrar, começando aqui pelos faróis, saindo da sua lateral, vindo até a frente, esse DRL diurno que faz praticamente todo esse contorno na parte do farol, que é em LED, realmente deixa bem marcante, com toda essa parte com esses filetes cromados também no seu interior, com esse detalhe preto fosco, também indicador de seta, canhão de foco projetor com farol alto e baixo e todo esse detalhe black piano no seu interior também, que traz um realce para a parte do farol. Já na parte de baixo aqui nós temos sensores de estacionamento dianteiro na parte do para-choque, também essa parte aqui com esse formato octagonal, que nós temos aqui esses vincos bem marcantes. Em todo o carro ele vai formar esses formatos octagonais que realmente traz um design bem interessante para esse modelo que é um SUV de presença, com certeza. Essa peça aqui com esse detalhe preto fosco, farol de neblina que é halógeno. Já na parte de baixo nós temos essa parte com essa peça com esse aplique preto fosco, também com esse outro aplique prata, com entrada de ar aqui com essa grade, com esse acabamento preto fosco. Já a sua grade superior nós já temos esse formato trapezoidal, também com sensores dianteiro aqui. Já essa parte toda prata da parte da grade, um cinza metálico na verdade, com as entradas de ar, que deixa bem interessante. Já aqui nós temos a parte com o logo translúcido da Toyota, com indicação azul para fazer referência que é um carro híbrido, e tem um radar do Toyota Safety Sense que vai trazer mais segurança através desse sistema. Uma câmera ali em cima que vai monitorar toda a parte do trajeto para trazer mais segurança com o sistema, e também sensor de chuva. Aí nós já temos ali, como eu mostrei para vocês, aqueles vincos que saem lá de cima, vai fazendo os formatos octagonais na parte do capô. E agora eu quero mostrar o motor da RAV4. A motorização da RAV4 é uma referência tecnológica, trata-se do sistema híbrido da Toyota, lançado primeiramente no Japão em 1997 no modelo Prius, o primeiro híbrido do mundo. Então ela conta com 4 motores, 3 motores elétricos e um motor a combustão que está aqui. Motor a combustão 2.5 com 178 cavalos, torque de 22.5 kgfm a 5.700 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota. Já mais abaixo nós temos 2 motores elétricos, cada um deles com 59.5 cavalos. E aí nós temos um terceiro motor elétrico. Esse está lá na tração traseira, facilitando no sistema AWD. Esse tem 54 cavalos. Os 4 motores trabalhando juntos geram uma potência combinada de 222 cavalos. Aqui nós temos um módulo eletrônico, a CPU eletrônica, que vai gerenciar todo esse sistema híbrido com a utilização tanto do motor a combustão simultaneamente com os motores elétricos, para justamente trazer mais economia, principalmente dentro da cidade. Então nós estamos falando do motor 2.5 de um SUV que realmente traz uma economia muito grande aí para você que está utilizando esse veículo, com certeza, ainda mais com o preço do combustível. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar depois os detalhes referentes a consumo, quais os acessórios
que vem nesse modelo para não se tornar um vídeo tão extenso. Vou deixar também na ficha técnica um vídeo como é que funciona o sistema híbrido para você acompanhar depois. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, referente à parte das fiações, as mangueiras, todo o acabamento e a composição dos motores da Toyota, que tem uma confiabilidade no mercado. Essa parte da manta acústica aqui no capô, uma outra manta acústica entre o painel e o motor para trazer menos ruído no interior da RAV4, que eu vou continuar mostrando para você esse veículo que é importado do Japão. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas desse modelo, que é com a pintura cinza metálica. Nós temos toda essa parte com os desenhos do aro também, que traz um design interessante. O logo aqui ao centro da Toyota e o perfil dos pneus 225/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da RAV4, que mede 4,60 m. Ela tem um vão de profundidade de vão livre de solo de 18 centímetros. É um SUV realmente alto, é bem interessante essa altura dela. Também essa parte com esse vinco que sai da primeira porta até ali a parte começo da segunda porta, que deixa bem marcante. Essa parte com todo esse acabamento preto fosco, assim também como essa parte de baixo, essa saia esportiva com todo esse acabamento preto que praticamente faz a volta em todo o carro. Aí nós temos esse vinco que sai ali da lateral do para-choque, vem até a parte aqui do contorno da caixaria de roda. Um outro vinco mais sutil, esse sai da lateral e termina ali na sua coluna A. E já temos um outro vinco que sai aqui debaixo do Hybrid, esse já é mais marcante, já vai até lá no final do veículo. Aí nós temos esse acabamento preto fosco também, repetidor de seta e a parte aqui cromada com essa pintura cinza sólida, que é a cor do veículo. Aí nós temos esse acabamento aqui com todo esse filete cromado que vai até lá no final da terceira coluna. Aqui na sua coluna B nós temos esse acabamento preto fosco, esse detalhe cromado com a cor do veículo nas maçanetas também. Aqui esse rack de teto, e o interessante é o teto solar, que é dessa parte aqui até lá no final. Então é um teto panorâmico que realmente traz muita comodidade com esse veículo, com certeza. Aqui na parte traseira nós já temos aqui também esse contorno com essa peça aqui preto fosco e também o vinco ali que deixa bem marcante, assim como esse outro vinco da segunda porta até o final da lanterna. Já na parte traseira, aí nós temos aqui esse acabamento preto fosco, também com esse outro detalhe preto fosco, e o aerofólio que é bem grande, bem avantajado, com esse detalhe da antena Shark Fin, com esses detalhes aqui no teto realmente que deixa um design bem interessante. Eu vou abrir a imagem para mostrar a parte traseira aqui da RAV4 SX, que tem aqui na parte de baixo os dois escapamentos, né? Então fica bem esportivo, com a parte também sensores de estacionamento traseiro, esse aplique com essa cor cinza metálica, aqui no caso também a parte dos refletores noturno e essa parte com esse acabamento preto fosco que faz a volta no carro. Aqui nós temos as lanternas que saem da sua lateral, tem todo esse detalhe fazendo essa volta com essa máscara negra na parte da lanterna traseira. Todo o conjunto óptico aqui é em LED, e aí nós temos toda essa saliência que sai para fora do veículo, que realmente deixa bem marcante. E aqui esse detalhe com esse prata junto com o logo da Toyota, que tem esse destaque azul para fazer referência que é um carro híbrido, como está aqui RAV4 com a função Hybrid. Aí nós temos na tampa traseira também esse formato trapezoidal que já harmoniza lá com a grade dianteira do carro, limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro e a terceira lanterna de frenagem. Se você apertar o botão ao centro ou também passar o pé aqui embaixo, ela vai fazer a abertura automática desse porta-malas que tem 580 litros de capacidade. Realmente é um SUV que tem muita comodidade, muito conforto e muito espaço. E aí nós temos essa esteira que você pode estar puxando, colocando aqui para estar cobrindo o que você vai estar colocando nesse porta-malas. Uma tomada 12 volts, também a iluminação aqui atrás, caso você precise, e essa parte para estar guardando alguma coisa. Aqui nós temos o acesso aqui ao step, que é temporário, caso você queira estar fazendo o uso, no caso, com o kit de ferramentas, se caso necessário. Aqui na tampa traseira, todo esse acabamento com essa peça preto fosca, com esse detalhe rígido, essa alça ou o botão que você pode estar apertando, assim como essa alça também, para estar fazendo o fechamento automático do porta-malas. A parte aqui também com a câmera traseira, que depois eu vou mostrar para vocês. No teste de colisão
no Latin NCAP, ela conta com 5 estrelas, então ela tem 7 airbags no total, 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros, que tem um entre-eixo de 2,69 m. Eu sempre faço questão de enfatizar que eu tenho 1,90 m, eu posicionei o banco do motorista todo para trás e notem aqui que nós temos de 2 a 3 dedos de espaço aqui ainda. Isso mostra todo o conforto que nós temos na RAV4. Quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão SX, que é a topo de linha, para a versão S 2019. Aqui o revestimento do banco é em couro e aí nós temos 2 tons, esse tom cinza mais escuro e um outro tom bege com as linhas bem aparentes. Nessa versão SX, que é a topo de linha, ela tem o teto solar e aí nós temos aqui um teto bem avantajado, tanto lá na frente como quem está aqui atrás. Então realmente é um teto que traz muita comodidade e uma boa iluminação. Nós temos o duto traseiro para quem está aqui atrás, também com ar condicionado, 2 tomadas de 2.1 ampere USB para fazer recarregamento, também o porta-revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, as alças na parte do teto, a iluminação para quem está aqui atrás e também toda a parte do teto que é cinza. Eu vou descer para mostrar o espaço aqui do banco traseiro para vocês. Aí nós temos essa parte cinza também, como vocês podem ver, toda perfurada, com essa outra parte bege, e aqui também toda essa parte cinza com essas ranhuras que realmente traz um destaque. Cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também a parte aqui com descansa-braço com opção para 2 porta-copos, quando você estiver viajando com 4 pessoas para fazer a utilização. Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo tanto ali do lado direito. E o detalhe aqui é que o banco é bipartido. Se você puxar essa alça aqui, você consegue deitar os 2 bancos. Olha o espaço que você tem do porta-mala. Já basta os 580 litros, você pode carregar algo maior aqui atrás, caso você queira. Outro detalhe interessante é que ele tem 2 ângulos. Esse maior que eu coloquei aqui, se você quiser descer um pouco mais o banco, ó, ele desce mais em torno de 10 graus. Vai trazer bastante conforto para quem está utilizando aqui atrás, com certeza. Na parte da porta, aqui já tem todo esse acabamento com essa cor bege bem macia ao toque, revestida em couro com essa linha aparente. Aqui nessa parte também toda macia ao toque, bem revestido, tem um bom acabamento. E aí nós já temos essa parte aqui com plástico rígido, com esse acabamento prata, o acionador do vidro elétrico, a parte aqui com um nicho ou porta-garrafas para você utilizar, com o alto-falante aqui da RAV4. A sua chave ela é do tipo presencial, temos a inscrição RAV4 com um logo híbrido também da Toyota. A segunda opção aqui de abertura do porta-malas, também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso a esse carro através da Smart Entry. Aqui somente no banco do motorista que nós temos o ajuste elétrico, lá no banco do passageiro não tem. Então nós temos aqui para colocar para trás, para frente, colocar aqui a altura do banco que você pode colocar, a altura aqui também do ângulo das pernas para trazer mais conforto, essa parte aqui para estar fazendo a regulagem do ângulo da parte das costas também, e aqui você consegue também estar fazendo a parte do ajuste da lombar. Se você colocar para trás aqui, ó, você vai ver que ele vai estar desinflando. Realmente é um sistema muito interessante e eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês da parte da RAV4 no seu interior, dessa versão SX topo de linha da RAV4, que já está em funcionamento. Por ser motor elétrico, a gente nem percebe que deu partida. Apareceu a inscrição RAV4 ali na tela quando a gente inicializou o sistema. E aqui a parte com a multimídia, que tem leitor de DVD nessa parte e também CD com MP3. É uma multimídia que não tem conectividade para o sistema Android Auto e nem Apple CarPlay, só a partir de 2020 através do modelo Connect, que ela já vem de série com atualização. E aí no caso você tem um menu aqui que tem a parte de um áudio, telefone, aplicativos, a parte de informações do veículo. Por ser um veículo híbrido, ele tem aqui a média de consumo, o tempo decorrido, alcance de cruzeiro, a parte que foi regenerada do sistema de baterias através do sistema híbrido, o histórico do veículo que você referencia aqui, a média de consumo e também as informações que você tem aqui referente à energia que está sendo gerada no carro. A parte com funcionamento do motor combustão, motores elétricos, o motor elétrico traseiro por ela ser um carro AWD e o sistema de baterias aqui que mostra o recarregamento. É uma multimídia que ficou mais intuitiva ao toque, mais sensível ao toque, como vocês perceberam, mas infelizmente ela não tem
a parte com a atualização do sistema, mas pode ser feito numa concessionária Toyota. Tem também a utilização com espelhamento sem fio através do sistema Toyota Smart Device, que você pode fazer o espelhamento de celulares. Aqui nós temos o botão Start Stop com inscrição azul para fazer referência que é um carro híbrido, ar-condicionado digital, 2 zonas nessa versão SX, então você consegue colocar aqui ar quente e ar frio, a temperatura do lado do motorista e a temperatura aqui no lado do passageiro. Onde você vai direcionar esse ar-condicionado, o fluxo aqui do ar-condicionado, é a parte com aquecedor do vidro traseiro, o fluxo da utilização desse ar-condicionado no seu interior ou a ventilação vinda de fora. E aqui o duto do ar-condicionado traseiro que você consegue estar ligando e desligando também. Todo esse acabamento Black Piano. E aqui nós temos aqui o controle de tração e estabilidade que você consegue estar ligando e desligando. Assento, aqui nós temos a ventilação, você consegue colocar a intensidade aqui, que são até 3 velocidades, tanto do lado do passageiro como do lado do motorista, que você consegue ter a opção. Aqui uma tomada 12 volts, uma tomada P2 que você consegue fazer a utilização, e uma tomada com conexão USB. O interessante nessa versão SX é o recarregamento de celular por indução. Basta você colocar nessa base, ligar aqui o botão para que ela possa identificar esse aparelho que tem essa função como smartphone para fazer recarregamento sem fio. E aqui no console central nós temos todo esse acabamento prata, também com essa parte preta, 2 porta-copos com esse detalhe marrom aqui, e aqui o câmbio, que é um CVT Hybrid Transaxle, que simula 6 velocidades no caso. Nós temos aqui freio eletrônico de estacionamento, a função Hold, quando você está descendo uma serra e quer regenerar o sistema, você vai apertar a função Hold para justamente recarregar o sistema de baterias como um freio motor. Aqui também a função Trail, por ele ser um AWD, você consegue colocar aqui o seletor de terreno e o modo de condução, modo Eco, que ele vai ficar aqui verde para indicar que eu estou no modo de economia. Se eu virar para o lado Sport, ele já vai ficar por uma parte aqui vermelha para indicar que eu estou usando o carro com um giro de motor maior, para que você possa estar fazendo a utilização numa retomada, uma saída de trânsito, para utilização com esse motor com giro mais alto. Realmente tem bastante opção. E o modo EV Mode, que é 100% elétrico. Vamos supor que você está saindo aqui, é o caso que eu estou aqui no estacionamento, estou saindo com um carro 100% elétrico, sem funcionar os motores a combustão. Aqui nós temos a câmera de ré. Basta você colocar aqui na opção de ré, ele vai aparecer a identificação aqui com a parte de verificação com essas linhas para você fazer o estacionamento. Se você apertar aqui no cantinho, ele vai aumentar o ângulo da câmera, como vocês perceberam, e vai voltar para o ângulo normal, só apertar mais uma vez. Aqui na parte do câmbio, se eu descer ele todo para o modo drive, como está aqui, colocar para o lado esquerdo, aqui eu já faço as trocas de marchas manuais, da primeira até a sexta para frente, e aqui para baixo eu coloco uma reduzida, como freio motor na descida de serra, uma retomada de curva, uma ultrapassagem que eu quero colocar uma marcha para baixo de modo manual, eu posso estar utilizando aqui também dessa forma. Aqui nós temos essa parte com esse descansa-braço todo revestido em couro, basta você apertar o botão aqui, nós temos uma primeira bandeja aqui, e também abaixo da bandeja um espaço para guardar alguma coisa, e 2 tomadas 2.1 ampere para fazer a conectividade USB através do seu smartphone para fazer recarregamento se necessário. A parte do banco aqui é bem interessante, como eu falei para vocês, ele é biton, então nós temos essa parte cinza, essa outra parte bege com esses perfurados, a linha bem aparente da costura, e aqui no meio também da mesma forma, cinza até a parte de cima, e nas laterais aqui já é bege com essa parte lateral para trazer mais conforto às costas. Aqui nós temos a parte com a regulagem de altura do cinto de segurança, as alças no teto, o quebra-sol, nós já temos esse espelho que é bem maior, e também a lâmpada interna, basta você puxar aqui para que ele acenda tanto do lado do passageiro como do lado do motorista, tem essa opção. Aqui a parte com retrovisor, que é fotocromático, vai trazer menos reflexo para você que está utilizando à noite. Aqui no teto nós temos a opção das lâmpadas aqui para fazer a utilização, também essa parte que você vai estar apertando aqui para o porta-óculos para fazer a utilização. Aqui você vai abrir a parte da persiana, ó, que está lá atrás, você consegue estar puxando para poder estar fechando, e aqui você vai abrir, no caso, o teto, basta você apertar aqui e ele vai abrir a parte para cima do teto, ó. E aqui nós temos, nesse parte do teto solar, nós temos o controle aqui da identificação
para anti-esmagamento. Então é um sistema de segurança interessante. Você não vai ter a preocupação de apertar o botão e ter a mão esmagada, por exemplo. Então é um item de segurança bem importante. Na parte do painel nós temos esses dois tons, essa cinza mais escura aqui em cima, que é um bem macio ao toque, bem realmente um acabamento muito bom. Essa parte aqui também com esse detalhe prata que vai até o difusor do ar-condicionado. Aqui já é um bege também revestido em couro, bem macio ao toque, com essa linha aparente. Aqui nós temos um nicho com essa parte marrom, que também deixa um destaque interessante, e essa parte aqui do porta-luvas, que já tem um espaço maior para você fazer a utilização. Ali um tweeter para facilitar no sistema de som. Aí eu vou passar a imagem até a gente chegar aqui do outro lado, na porta do motorista. Todos os comandos iluminados. A função AutoDown é somente na porta do motorista. Trava dos vidros elétricos, trava das portas e também a regulagem aqui do retrovisor, tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito. Já aqui na parte da porta do motorista, nós temos aqui duas memórias de função para o banco, uma pessoa mais alta, uma pessoa mais baixa. Se você quiser fazer a memorização desse banco, você consegue estar fazendo a memorização para fazer a parte da utilização. Aqui nós temos um nicho para estar guardando um espaço também muito bom, com esse detalhe marrom, e aqui a parte com o farol alto e baixo, que é comutativo. Ele vai identificar através do Toyota Safety Sense. Se você estiver vindo com farol alto à noite e passar por um veículo, ele vai abaixar o farol automaticamente e depois vai voltar para o farol alto. Aqui nós temos a abertura da tampa traseira com uma terceira opção, a abertura do cofre do motor e também do tanque de combustível, se necessário. A sua direção é eletroassistida, então nós temos o ajuste de profundidade e ajuste de altura. As aletas de mudança de marcha aqui no volante como uma segunda opção de troca manual. Esse detalhe também revestido em couro com essa linha aparente, esse detalhe prata que faz toda a volta aqui na parte do volante, que é multifuncional, com esse logo da Toyota cromado. Aqui comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado nós já temos o modo da estação de rádio ou da música que você está ouvindo, e para passar as músicas também. Já aqui desse lado da parte de cima nós temos a parte do sistema Toyota Safety Sense. Esse também vai identificar aqui através do controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Se você estiver numa faixa a 100 km por hora, um exemplo, e não fizer a mudança de faixa com um carro que está à sua frente a 80 km por hora, o sistema vai identificar, fazer a frenagem automática e se igualar a velocidade do carro que está à frente. Isso é um item bem importante nesse pacote de segurança. Esse botão aqui já é do sistema de mudança de faixa involuntária. Se você fizer uma mudança brusca de faixa, ele vai soar um alerta e também fazer certas correções para que você não possa sair com o veículo na via. E aqui o sistema pré-colisão. Esse vai identificar pessoas, identificar também veículos vindo na sua direção. Se você não tomar uma medida protetiva e frear o veículo, ele vai identificar a situação de risco e vai fazer a frenagem de emergência, evitando até que você tenha uma colisão, danos maiores ao veículo e também aos condutores. Eu vou deixar um card logo acima e também na descrição de vídeo como funciona a parte do Toyota Safety Sense para você acompanhar depois. Já na parte da tela aqui, nós temos aqui no caso uma tela de TFT de 7 polegadas, essa aqui é maior, digital, e aí aqui nós temos a parte para fazer a medição do sistema elétrico. Aqui nós já temos um medidor do arrefecimento do motor e um medidor aqui no caso do tanque de combustível, que é de 55 litros. Nessa tela que está aqui ao centro, do lado esquerdo do volante tem uma setinha. Aí você consegue, no caso, ver ali o odômetro total, temperatura externa do ambiente, no caso também a média total do veículo. Se você colocar para baixo aqui o modo de economia que você consegue estar fazendo, no caso também a utilização. Aqui a média instantânea, quanto que você consegue rodar com o combustível que você está nesse veículo também, e a parte da utilização do modo de economia. Se você colocar para o lado esquerdo, os sistemas de segurança que ele está ligado e desligado, que você pode estar fazendo a utilização. Aqui também a parte de áudio, com essa parte de música que vai estar passando, que você pode fazer a utilização. Se você colocar para o lado mais uma vez aqui, ele está regenerando o sistema. O motor de combustão acabou de ser ligado para regenerar o sistema de baterias do carro, como está mostrando ali. Se eu colocar para o lado mais uma vez o sistema Toyota Safety Sense, que eu posso fazer as configurações gerais aqui também do veículo para fazer a utilização. E se eu colocar a seta para o lado mais uma vez, essa pasta informativa do veículo, que eu posso estar fazendo a utilização das informações necessárias que eu tenho no veículo. Tem essa parte aqui com conta giros digital,
está mostrando ali da forma analógica, mas o digital lá em cima também, que eu posso entrar na configuração para estar deixando 100% digital a parte ali do conta-giros. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui da RAV4, que eu mostrei todos esses detalhes para vocês. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Ailton Souza, da cidade de João Pessoa, na Paraíba. O segundo salve vai para Elias Lira, da cidade de Nova Viçosa, na Bahia. O terceiro e último salve de hoje vai para Alcides Empengler, da cidade de Gaspar, na nossa Santa Catarina. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja o salve para que eu mande a você. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!